O boom da inteligência artificial acabou. Pelo menos a versão que dominava as manchetes, inflava avaliações e fazia o capital inundar toda startup que tivesse IA em sua apresentação. Há meses, estamos observando o frenesi do setor. As taxas de queima insustentáveis, os intermináveis projetos piloto que não levavam a lugar algum e os fundadores que não conseguiam realmente explicar como pretendiam lucrar. Então, quando a primeira leva de pessoas de dentro do mercado começou a sussurrar que o ar estava saindo do balão, ficou claro que uma possível repetição da crise financeira de 2008 poderia estar no horizonte. Neste vídeo, vamos analisar 3 cenários possíveis para o estouro da bolha da IA. Aliás, estou escrevendo um novo artigo sobre a bolha da IA que em breve estará disponível no meu Substack e no meu Patreon. Então, certifique-se de estar inscrito para se manter atualizado. A bolha da IA está esvaziando. Startups estão fechando, as rodadas de financiamento de risco esfriaram e cerca de 95% dos projetos piloto de IA corporativa não conseguiram mostrar impacto financeiro mensurável nos primeiros 6 meses após o lançamento. A energia de corrida do ouro de 2023 desapareceu e foi substituída por algo muito mais cauteloso, em alguns setores mais realista. A NVIDIA, a joia indiscutível da economia da IA, agora ostenta uma avaliação de 5 trilhões de dólares, o que é mais do que todo o PIB da Alemanha. A Microsoft e a Apple ultrapassaram ambas os 4 trilhões de dólares em valor de mercado. E a empresa-mãe do Google acabou de registrar seu primeiro trimestre com 100 bilhões de dólares em receita. A Meta e a Amazon também estão investindo bilhões a mais em infraestrutura de IA, elevando suas previsões de despesas de capital repetidas vezes. A Alphabet agora espera gastar até 93 bilhões de dólares no próximo ano, quase 20 bilhões a mais do que sua projeção de apenas alguns meses atrás. Esses números desafiam a compreensão, você há de concordar. A avaliação da NVIDIA sozinha já é maior do que a capitalização de mercado de todas as empresas de capital aberto da Alemanha somadas. É difícil criticar as avaliações quando elas existem em uma escala tão gigantesca que a intuição humana simplesmente deixa de funcionar. Mas por trás desses números impressionantes está uma verdade desconfortável. Grande parte desse capital circula dentro de um ciclo fechado. Os maiores players de IA, fabricantes de chips, provedores de nuvem e empresas de modelos, estão na prática firmando acordos entre si, borrando as linhas entre cliente, fornecedor e investidor. A NVIDIA, por exemplo, fabrica chips para a OpenAI, que compra componentes da Microsoft e da Oracle, que por sua vez dependem do hardware da NVIDIA. É um ecossistema circular e, embora isso reforce o domínio de alguns poucos no topo, também torna o sistema muito frágil e vulnerável. Se um dos nós falhar, toda a rede pode estremecer. No CEO Summit do Yale Chief Executive Leadership Institute, em junho passado, mais de 150 dos executivos mais poderosos do mundo se reuniram para discutir o futuro da IA. 40% desses CEOs alertaram que o setor estava caminhando para uma correção, e os números confirmam essa preocupação. Na primeira metade de 2025, os investimentos de capital relacionados à IA superaram de fato os consumidores dos Estados Unidos como principal motor do crescimento do PIB, respondendo por 1,1% da expansão econômica total. Desde o lançamento do ChatGPT no final de 2022, as ações ligadas à IA impulsionaram 75% dos retornos do S&P 500, 80% do crescimento dos lucros e impressionantes 90% do aumento nos gastos de capital. Segundo o JP Morgan, essa forte concentração de crescimento em um único setor raramente termina bem. Apenas algumas semanas após essa cúpula, o MIT divulgou um relatório contundente. Entre 52 organizações pesquisadas, 95% não obtiveram nenhum retorno sobre seus investimentos em IA, apesar de terem gasto coletivamente até 40 bilhões de dólares em iniciativas de IA generativa. Então, como essa bolha poderia finalmente estourar? Há 3 possibilidades principais. Primeiro, a concentração leva à contaminação.
Um punhado de mega jogadores, OpenAI, Nvidia, Microsoft, Google e Oracle, domina quase todos os grandes acordos. Se um desses gigantes interconectados cair, o efeito pode se espalhar por todo o sistema. Assim como na crise financeira de 2008, temos um ponto de referência claro. Considere o enorme compromisso da OpenAI. Os 300 bilhões em poder de computação da Oracle ao longo de 5 anos, apesar de perder bilhões anualmente e faturar apenas uma fração disso. Quando o acordo foi anunciado, o valor de mercado da Oracle saltou 300 bilhões de dólares em um único dia. No entanto, a CNBC agora relata que a empresa está, na verdade, perdendo dinheiro com o aluguel de seus data centers. Um passo em falso. E todo o ecossistema pode desabar. Agora, aqui está o segundo cenário. Um conflito de governança poderia expor as fraquezas da IA. Assim como o colapso da FTX revelou o lado obscuro do entusiasmo em torno das criptomoedas, uma grande falha na supervisão da IA poderia desencadear uma reação regulatória. Com padrões globais mínimos e um imenso poder concentrado em mãos privadas, um único modelo descontrolado poderia causar caos. Líderes da área de IA, como Elon Musk, já alertaram sobre o uso catastrófico dessa tecnologia. Em terceiro lugar, inovações emergentes poderiam tornar completamente obsoleta a infraestrutura de trilhões de dólares existente hoje. Bethany McLean, por exemplo, escrevendo no The Washington Post, traçou paralelos com o boom das fibras ópticas dos anos 1990, quando avanços em eficiência tornaram grande parte da rede existente redundante. Se novos avanços em computação quântica ou design de chips chegarem antes do esperado, os atuais centros de dados massivos de IA podem ter o mesmo destino. Eles estão sendo construídos rápido demais, a um custo muito alto e muito à frente da demanda real. A história sugere que as manias especulativas sempre terminam da mesma forma, lentamente no início, depois de repente. Charles Mackay escreveu sobre esse padrão em seu clássico de 1041, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Os homens pensam em rebanhos e enlouquecem em rebanhos, enquanto só recuperam o juízo lentamente, um a um. A IA pode transformar a economia global, mas isso não significa que esteja imune à gravidade. Mãe, as vozes mais inteligentes do mundo dos negócios ainda não estão prevendo um apocalipse, mas estão nos alertando para separar o que é real do que está apenas brilhando com o hype. Porque, quando a multidão finalmente cair em si, a diferença entre os dois determinará quem ficará de pé. Muito obrigado por assistir. Quero saber o que você pensa sobre a bolha da IA. Adoraria ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso realmente faz a diferença. Junte-se a mim no Telegram, o link está na descrição abaixo, e nos vemos aqui novamente amanhã. Cuide-se.